dia, minha gente. Mais uma semana aqui com vocês. Programa Seu Direito aqui pelo canal Câmara 61.3 na sua TV digital. Você já sabe, se tiver alguma dificuldade em sintonizar, fale conosco no 3318-1767 que a gente vai mandar um técnico aí, porque a coisa possivelmente deve ser muito simples. Nós também estamos na internet, é possível acompanhar a programação, não em tempo real ainda, mas pelo YouTube e também pelo Facebook. Daqui a pouquinho, a programação em tempo real da TV Câmara também estará no site da Câmara e você poderá acessar pelo www.câmarauberaba.mg.gov.br. Mais um recadinho para você. Fale conosco, mande sua sugestão, suas críticas, suas opiniões pelo seodireito@câmarauberaba.mg.gov.br. Nós todos aqui de Seu Direito, a nossa produção está em estado de graça. Sabe por quê? Porque nós recebemos hoje o promotor da Vara da Infância e da Juventude, Dr. André Tuma, que nos brinda aqui com a sua presença, abre mão da sua agenda apertada, mas para uma causa nobre. Por quê? Porque ele vai trazer muitos esclarecimentos, muitas informações para todos nós. Doutor André Tuma, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Sempre um prazer falar contigo, Gê. E o pessoal lá de casa deve estar falando, gente, a Gê não fez nem a abertura como sempre faz. E não fiz mesmo, sabem por quê? Porque são muitos os assuntos para tratar aqui com o doutor André Tuma e eu começo, naturalmente, doutor, falando do mais recorrente, do mais atual, talvez não, na verdade um tema bastante polêmico que divide opiniões aí mesmo em pessoas entendidas do ramo do direito, que é a questão da proposta da redução da maioridade penal. O que pensa o promotor sobre isso? Na verdade, não sou só eu que penso. A posição do Ministério Público brasileiro ela é muito firmada no sentido de sermos todos contra essa redução. Por dois motivos, por dois grandes motivos. Primeiro deles porque nós entendemos numa análise constitucional que essa proposta ela vai contra os direitos e garantias fundamentais do cidadão. É uma proposta, então, inconstitucional. Ela seria daquelas que nós designamos de cláusula pétrea. Ela não pode ser alterada via emenda constitucional. Esse é o primeiro grande impacto, o primeiro grande entrave que impede que nós sejamos a favor. O segundo, ele é de ordem sociológica. Porque nós entendemos que a redução da maioridade penal ela não vai responder ao problema da violência, ela não vai resolver esse problema da violência. A insatisfação da sociedade, e ela é muito pungente, nós vemos isso todos os dias nas ruas, conversando com as pessoas, ela não é necessariamente contra os adolescentes que praticam atos infracionais, ela é contra o Estado que não nos dá de maneira adequada, de maneira competente, a segurança pública. Então é muito mais uma questão de falência do Estado, de omissão do Estado numa política pública do que propriamente em relação aos adolescentes. Obviamente que nós entendemos que a questão da medida socioeducativa, ela precisa ser melhor avaliada, ela precisa ser melhor estudada, mas há uma crença absoluta de que a redução da maioridade penal não vai diminuir os índices da violência, muito pelo contrário. A tendência é que esse jovem, ao ser colocado no mundo do crime cada vez mais cedo, porque o jovem hoje, o adolescente que é cooptado pelos maiores de 18 anos, em sendo adolescente, a partir do momento em que essa idade penal baixar para 16 anos, aqueles jovens que têm menos de 16 anos vão passar a ser cooptados. Então a gente vai continuar nessa mecânica cruel, nessa mecânica que é extremamente perniciosa para a nossa juventude, do crime organizado cooptando os nossos jovens. Mas coopta porque ele encontra alguma brecha. Onde está o erro? A família tem uma parcela. Que tamanho é a culpa ou a responsabilidade da família nisso tudo? E outra pergunta tem uma grande que eu preciso parcela. saber do senhor é se o Ministério Público, se a Curadoria aqui tem números de crescimento ou de decréscimo, que eu não acredito, da participação dos menores em crimes, menores infratores. Estatisticamente, nós fizemos um levantamento há pouco tempo atrás. Os adolescentes são responsáveis por 10% de todos os crimes praticados na nossa cidade. São levantamentos junto à Polícia Militar em relação a ocorrências que são registradas. Então, é uma fonte absolutamente segura. Mas 10% é um número que vem de quanto tempo para cá ou está crescendo? Não, esse número tem se mantido. Esse número tem se mantido. Eventualmente, a gente tem parcelas de responsabilidade onde justamente esses segmentos que deveriam fazer a proteção se enfraquecem, esses elos acabam se enfraquecendo. A família tem se mostrado muito acuada, muito pouco participativa na vida, no crescimento, no acompanhamento, na formação do caráter e da idoneidade
desses jovens, das crianças e dos adolescentes. Por outro lado, o Estado também tem se mostrado muito omisso na estruturação das políticas públicas, porque o que resolve o problema da violência não é cadeia. Se resolvesse, nós seríamos o melhor país do mundo, porque nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. Então, essa nossa mecânica de simplesmente jogarmos os criminosos na cadeia, onde os índices são de quase 80% de reincidência, onde nós temos uso e tráfico de drogas, onde nós temos abuso e exploração sexual, onde nós temos entrada de celulares, enfim, acesso a pessoas cometendo crimes dentro das penitenciárias, facções criminosas que se organizam ali dentro, é um ambiente extremamente nocivo. Então, para nós resolvermos o problema da violência, não há outra saída de que nós nos conscientizarmos de que a repressão é preciso, sim, é preciso, num sistema que se pretenda alguma ressocialização, e para isso é necessário uma releitura total desse nosso modelo penal carcerário, mas também uma renovação no que tange a cobrança de nós todos cidadãos em relação às políticas públicas que o Estado oferece. Nós temos aí já quase 25 anos de aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, e o que nós mais vemos é que a lei mais falada e mais que não se cumpre, e menos cumprida, mais criticada e menos cumprida. Mas viu o que os organismos, como o próprio Ministério Público, têm feito para efetivar o cumprimento do ECA? Nós temos trabalhado incansavelmente, justamente procurando estruturar essas políticas públicas. O que salva a sociedade da violência é saúde de qualidade, é educação de qualidade, é assistência social de qualidade, é um horizonte para esse jovem. Muitas vezes o jovem ele acaba sendo cooptado, como você mesma disse, porque esses elos da corrente de proteção estão fragilizados. Então, nós temos uma sociedade extremamente consumista e o jovem, ele é imediatista. Nós vivemos hoje a era da modernidade, ele quer então, hoje, né? Tudo em tempo real. E muitas vezes, uma semente para dar frutos não é de um dia para o outro. Ela necessita que seja regada, ela necessita que seja adubada, ela necessita que seja cuidada, ela necessita que seja podada, porque essa imposição dos limites por parte da família, ela é absolutamente fundamental para o crescimento de um jovem responsável, de um jovem feliz, de um jovem seguro. O não, os limites, a disciplina que os pais devem impor aos seus filhos, ela organiza o mundo da criança, ela organiza o mundo desse adolescente para ele saber o que ele pode, o que ele não pode fazer. Isso não é a escola que vai fazer, não adianta a família querer transferir essa responsabilidade, seja para o conselho tutelar, para a promotoria, para a polícia, para a escola, porque isso não vai para o Estado, porque isso não vai resolver. O papel da família ele é absolutamente insubstituível. Então... Mas, pessoal, assim, muito se comenta, a mulher hoje saiu para trabalhar, hoje, quando eu digo hoje, num futuro muito recente, né? Sim. Temos aí da história do Brasil. Saiu para trabalhar, mas ao mesmo tempo também o próprio ECA, né, que eu sei dos avanços, eu sei do que ele representa, todos nós sabemos, mas teve muita coisa aí também que na cabeça da garotada surgiu como um incentivo a dizer eu posso tudo, quando na verdade não se pode tudo. Então, nessa questão do entendimento, os meninos hoje que delinquem e que não delinquem, crianças inclusive bem criadas no seio da família, eles acham que podem tudo, porque tem a lei da palmada, antipalmada, tem o ECA, então criou-se até aí, a gente brinca muito, que os filhos viram ao menor sinal de, eles dizem, eu vou chamar o promotor, eu vou ligar no conselho tutelar. Eu, particularmente, como mãe, digo, ligue, por favor, ligue. O senhor vai falar comigo sobre isso daqui a pouquinho, porque nós vamos para um breve intervalo, é o tempo de você ir na cozinha e tomar uma água, não demora. Nós voltamos para esse segundo bloco aqui do Seu Direito, que hoje recebe o promotor da Vara da Infância e da Juventude, nosso querido promotor, que tem um trabalho brilhante, inclusive extrapolando aí as paredes do seu gabinete. Sempre a gente está vendo falar que ele está nas bases, fazendo palestras, falando com a molecada, orientando os pais. Eu deixei uma perguntinha para o senhor ao final do primeiro bloco, mas antes... inclusive casando com a sua fala aí no primeiro bloco, quando o senhor fala da comunidade carcerária e do índice de reincidência, né? Eu te pergunto se no mundo da infração, se a reincidência também é grande
Como é que está a questão das meninas no mundo infrator e também sobre as instituições? Nós temos aí o Carexame, hoje parece que mais tranquilo, mas eu não sei se o senhor concorda, mas um tempo pequeno também aí meio que virou um caldeirão. Então, antes de falar sobre aquela pergunta, eu queria que o senhor comentasse sobre essa questão da realidade, entre aspas, carcerária do menor. Tá. O sistema socioeducativo aqui em Uberaba ele é muito bem estruturado. Nós temos a aplicação de todas as medidas, não só através da gestão municipal é responsável pelas medidas em meio aberto, notadamente a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade, e o Estado é responsável pelo meio fechado. Diz que nós temos todas, mas nós não temos, falta a semi-liberdade. Nós temos aqui a unidade de internação. Semi-liberdade, o pessoal entender, quando o menino vai apenas dormir no centro. Exatamente. Hoje nós temos, o que nós temos é uma unidade de internação em que os adolescentes ficam praticamente fechados, reclusos lá dentro. O fundamento da socioeducação é a educação, é a pedagogia. Então, nós temos um sistema muito bem estruturado e posso te afiançar com tranquilidade que, por conta desse trabalho que os gestores desenvolveram, que a equipe técnica da casa desenvolveu, os diretores da casa desenvolveu e vem desenvolvendo já há alguns anos, a nossa unidade de internação é a melhor do estado de Minas Gerais. Isso não é uma opinião minha, isso são os índices da Secretaria de Defesa Social do estado de Minas Gerais que apontam que o nosso CZUR, o nosso Centro Socioeducativo de Uberaba, é disparado melhor em todos os índices dentro daquilo que eles fazem a avaliação deles. Isso é fruto de trabalho, Nós temos um índice de reincidência, em geral, na média no sistema socioeducativo, que beira os 20%. Que é uma média parecida com a nacional? É uma média bem parecida com a nacional. Na verdade, o perfil do adolescente infrator, nós tivemos até o lançamento dessa base atualizada, desses dados atualizados pelo Conselho Nacional do Ministério Público ainda na semana passada. Esse perfil ele não destoa no Brasil todo. Os meios em que esses adolescentes vivem, as faltas de oportunidade que esses adolescentes têm, e veja que eu estou dizendo falta de oportunidade, mas não estou dizendo que ele seja irresponsável pela infração que ele pratica. Não se pode confundir a defesa do sistema socioeducativo com a impunidade. Uma das grandes mentiras que se coloca no discurso da redução da maioridade penal é que ou é cadeia ou é nada. Não, existe um sistema de responsabilização socioeducativa que é efetivo, que funciona. Tanto funciona que os índices de reincidência são bem menores do que os índices carcerários. E para as meninas, nós temos como abrigá-las, como fazer essa ressocialização? As medidas em meio aberto, elas são para meninos e para as meninas. E tem várias meninas que estão cumprindo medida socioeducativa. Fechado? No fechado, nós não temos uma unidade aqui em Uberaba, mas através da gestão estadual, nós conseguimos, quando essas vagas são necessárias, nós conseguimos essas vagas em unidades que não são aqui. Notadamente, elas são em Belo Horizonte. Nós temos muitas meninas infratoras? Internadas? Infratoras. Não, o índice é bem baixo. É bem menor, bem né? baixo. Eu diria de cada 10 adolescentes que estão cumprindo medida, uma deve ser menina, é bem pouco. Agora, assim, a gente pode falar da influência no psicológico dos meninos e das meninas. Aliás, há quem diga que a adolescência hoje está crescendo, está indo até os 25 anos. Me preocupa um pouco. Mas essas novas leis, a lei antipalmada, porque na verdade acaba até tendo uma repercussão bastante grande na mídia. O efeito psicológico disso, nesse público-alvo, nas crianças e nos adolescentes, não enfraqueceram um pouco a autonomia dos pais? Eu acho que não, eu acho que o que há, na verdade, é um misto de desconhecimento e esse desconhecimento gera uma mistificação do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Eu trabalho nessa área já há muitos e muitos anos e o que a gente ouve dos pais é justamente isso: olha, mas o ECA não me deixa educar o meu filho. Antes eu podia educar, agora eu não posso educar mais. Não só pode, como deve. A ideia de que o ECA é uma lei que só dá direitos é uma grande mentira. É uma visão totalmente míope, né? Para cada direito que o ECA assegura, o ECA é uma lei que assegura a formação de um desenvolvimento saudável. Por isso ela é uma lei que garante tantos direitos. Mas para cada direito que o ECA garante, existe um dever respectivo. Se o jovem, a criança, o adolescente tem direito à escola, obviamente ele tem
a obrigatoriedade de respeitar o regimento da escola. Ele não pode se comportar na escola como ele acha que deve, como ele pensa que deve. Existe um regimento escolar, que é uma norma de conduta, é uma norma de convivência e que deve ser respeitada por todos. Para o direito a ele não ser agredido fisicamente, ele tem o dever de respeitar e obedecer os seus pais. Então isso precisa ficar muito claro, porque esse desconhecimento a respeito do ECA vai criando esse mito da impunidade, esse mito pode tudo, da tirania infantil, e o que a gente vê em muitos casos é absolutamente isso. Crianças de 3 anos e 4 anos de idade que mandam em casa. Quem determina a hora que come são elas, quem determina o que se come são elas, quem determina a programação da televisão são elas. São pequenos ditadores. Os pais viraram reféns. São pequenos ditadores. Já teve caso desse de o menino ligar, olha, e realmente não tinha nenhum abuso? Isso acontece? Várias vezes. E a gente faz questão de que o Conselho Tutelar compareça nesses locais até para esclarecer os próprios pais, que não podem ficar reféns de uma bravata, de uma ameaça dessa. É claro que quando há uma violação de direito, quando há uma agressão, isso tudo precisa ser apurado dentro desse contexto familiar. Agora, esse tipo de intimidação, esse tipo de bravata é absolutamente inaceitável. Doutor, no bloco anterior, o senhor me falou, que é a posição, inclusive, do Ministério Público como instituição, sobre a inconstitucionalidade aí da redução da maioridade penal. Mas esses meninos votam aos 16 anos. Isso não é uma... Eles podem votar aos 16 anos, eles não são obrigados a votar aos 16 anos. Eles podem votar, é facultativo. Do mesmo jeito que eles só podem dirigir a partir dos 18, do mesmo jeito que eles só podem beber a partir dos 18. E a pergunta é justamente para te perguntar, o senhor é a favor do voto aos 16 anos? Eu sou a favor de se respeitar a autonomia do jovem na medida em que ele vai evoluindo. Sou a favor do voto facultativo aos 16 anos, porque eu acho que isso incrementa uma coisa que a gente precisa realmente estimular na nossa juventude: consciência política. Quando eu estou falando de consciência política, eu não estou falando de política partidária. Sim. Eu estou falando dessa política nobre, do interesse pela coisa pública, do interesse pelas coisas do Estado, do interesse por esses temas que refletem diretamente na nossa cidadania e na nossa dignidade enquanto pessoas. A democracia em si, né? Poder participar, isso. A coisa mais triste que a gente pode ter é a previsão de uma juventude absolutamente alienada. Verdade. Alienada dos assuntos nacionais, dos assuntos que estão na pauta da nossa sociedade, dos assuntos que, direto ou indiretamente, lhe fazem reflexo. Uma juventude que quer tudo para agora, uma juventude que só se preocupa consigo, é absolutamente egocêntrica, que não se preocupa com o próximo, que acha que o problema daquele menino que está dormindo na rua, dormindo embaixo do viaduto, pedindo dinheiro no sinal ou vendendo balinha incomoda, no sinal, né? Não é problema dele porque ele não faz parte da família dele. Isso não só em relação à nossa juventude, não, em relação à nossa sociedade. Nós acabamos hoje vivendo um sistema que nós vivemos com muito medo. A gente vive enclausurado por conta desse medo, por conta dessa insegurança, e a gente acaba não ocupando os nossos espaços. Estou falando isso enquanto cidadão, não estou falando isso enquanto promotor, não. E eu digo muito, a gente anda com medo, inclusive, de meninos, que chega a ser absurdo, a gente às vezes se culpa, porque se você sair às 8 horas da noite, doutor, do jeito que está a coisa, a gente tem medo de meninos. Absurdo isso. Não mas só de meninos, a gente tem medo de tudo. Não, de tudo, não, a gente está cercado, as igrejas estão cercadas, a casa da gente está cercada, a gente se muda por conta mesmo de violência. E a questão do trabalho. Na verdade, eu não estou falando de escravidão nem de exploração do trabalho, mas de alguma atividade remunerada, o menor aprendiz, por exemplo, porque a gente tem grandes exemplos. No Uberaba a gente pode citar centenas deles, como o próprio doutor João Sabino, sim, o próprio deputado Tony Carlos, eu também trabalhei muito aí uns 12 anos, e que são pessoas, em sua maioria, nós tínhamos uma comunidade rural bastante maior, as pessoas trabalhavam na lida, e tem quem pregue que o trabalho até ajudaria nessa questão, e que também esse endurecimento possa ter influenciado negativamente no aumento aí das infrações cometidas por menores. O que o promotor pensa? Eu penso que não. Eu acho que há um tempo para tudo. Há um tempo para tudo. A lei estabelece, isso até é legal da gente poder esclarecer, a lei estabelece que o jovem a partir dos 14 anos de idade pode trabalhar como
menor aprendiz. A partir dos 16, ele pode trabalhar em qualquer serviço, desde que não seja noturno, insalubre ou perigoso. Sim, então nós temos uma legislação que ela não é absolutamente restritiva como se prega, de que o adolescente não pode trabalhar de maneira nenhuma. Isso é uma inverdade. Acontece que para se ter um programa de menor aprendiz, de jovem aprendizado, é necessário que você tenha um monitor, é necessário que você tenha uma carga horária específica para não atrapalhar os estudos, porque essa fase da infância e o início da adolescência é uma fase fundamental de formação. A criança, ela precisa ser criança, ela precisa ter o tempo de brincar, ela precisa ter o tempo de se divertir, ela não pode carregar sobre os seus ombros essa obrigação. Se por um lado, essas responsabilidades do mundo adulto, eu não estou dizendo que isso vai gerar uma juventude irresponsável, não. Isso tem que ser feito paulatinamente. O fato da criança não poder trabalhar não significa que ela não pode ajudar em casa, por exemplo. Tá vendo, meninos? Não significa que ela não tem a obrigação de arrumar a sua cama, de ajudar ali na organização da casa, de participar das atividades ali junto com a sua família. Isso de maneira nenhuma é uma violação de direito, muito pelo contrário. Isso até ajuda uma das coisas que tem acontecido muito pouco hoje, que é o convívio familiar. As famílias hoje são verdadeiros balaios de gato, né? As pessoas não se conhecem, as pessoas não se conversam. Manda um WhatsApp do quarto para a sala, nós vamos continuar falando. Quero dizer para o senhor que eu concordo com isso, eu tinha mesmo que te provocar, porque são etapas, é igual uma casa, você não começa a construir do teto. A gente vai para mais um break e volta já. Nós estamos de volta com o Seu Direito. Fale com a gente pelo 3318-6717 e também pelo seodireito@câmarauberaba.gov.br, eu sempre me engano. E hoje nós recebemos aqui o promotor da Infância e da Juventude, doutor André Tuma. Doutor André, recentemente foi a Semana da Adoção. Desde que lhe conheço profissionalmente, já tem um tempinho bom, eu vejo o bom trabalho que o senhor com a sua equipe desenvolve em Uberaba. Eu tenho um filho adotivo, defendo, portanto, a adoção. Eu quero saber se já mudou alguma coisa na realidade dos candidatos. Nós vamos começar falando por aí. Ou ainda se busca o belo exemplar daquele loiro dos olhos azuis, recém-nascido, sem problema físico. Ainda é muito exigente o público que se interessa por adoção? Ainda é exigente, mas tem mudado. Que né? bom. A má notícia é que a gente ainda tem inúmeras pessoas que idealizam demais a adoção. Vem na adoção uma forma de aplacar suas frustrações. As motivações são as mais variadas. Mas a grande vantagem é que quando se discute sobre adoção, quando se fala disso, sempre se fala da importância de conhecer as crianças reais, as crianças que existem. Muitas pessoas ainda têm isso muito romanceado no perfil de comercial de TV, né? O bebê Johnson. Exatamente, o bebê Johnson. Só que isso não existe. Nós temos a realidade das nossas crianças, são as crianças reais, são as crianças possíveis. E que, justamente porque são reais e porque são possíveis, têm uma capacidade de amar que é estrondosa, que transcende qualquer medida que a gente possa dizer, que a gente possa mensurar. Mas a gente ainda tem, tanto que os índices, os números do Cadastro Nacional de Adoção mostram, né, que a gente tem 33 mil cadastrados, pretendentes à adoção, e aproximadamente 6 mil crianças no cadastro, quer dizer, a conta fecharia. Em Uberaba o senhor tem esse número? Em Uberaba nós temos aproximadamente 35 cadastrados, que é um número baixo, porque nós temos 35 interessados. 35 pretendentes em condições de receber crianças agora. Sim. Porque tem outros Eu vou te perguntar depois dos requisitos. Porque tem outros tantos que já estão com crianças em guarda, já estão com crianças em processo de adoção. Para essas pessoas a gente não liga mais, porque elas já estão com crianças. Então, o que estão no cadastro puro são aproximadamente 35. É um número relativamente baixo, porque a gente tem intensificado o nosso trabalho para nós termos um cadastro de muita qualidade. Aqui em Uberaba, eu tenho muito orgulho de dizer isso, o nosso cadastro ele é um cadastro muito qualificado, porque as pessoas começam a entender que esse perfil restritivo
ele é meramente idealizado, então é necessário flexibilizar o perfil, é necessário conhecer essas crianças possíveis, então há uma flexibilização de cadastro. Com isso, os encontros das crianças com os pretendentes, eles acontecem de uma maneira mais rápida. E quantos menores nós temos em condições de adoção hoje? A gente vai variando muito, a gente não fica com uma lista esperando. Assim que a gente tem uma criança em condições de adotar, a gente já aciona o nosso cadastro. Nós não temos Represado não. Não. Represado não. Nós temos várias crianças, eu diria umas 20, que estão em processo de adoção. Algumas inclusive do próprio Cadastro Nacional. Do próprio Cadastro Nacional. Mas aqui a gente trabalha de uma maneira muito rápida, muito eficaz, porque cada dia que essa criança, a mais que ela fica na entidade de acolhimento, no abrigo, a gente está roubando dela os melhores anos da vida dela. A gente está roubando dela a oportunidade de estar convivendo com uma família, de ter alguém para chamar de papai, de mamãe, de ter alguém... de papai e papai? Ou de papai e papai, ou mamãe e mamãe? mamãe, ou só de papai, ou só de mamãe. Temos casos de adoção homoafetiva? Temos alguns casos. Aqui em Uberaba? Aqui em Uberaba nós fizemos o segundo caso mineiro de adoção homoafetiva. O primeiro foi de Casal Passos, masculino? Casal feminino. Que, aliás, tem 4 filhos adotivos, esse casal daqui. É uma família realmente de quem eu me tornei, inclusive, amigo pela admiração e pelo desprendimento, pela família que elas constituíram. E garanto que não há nenhum impacto, a relação delas, a opção sexual, a orientação sexual delas não influencia em nada, não impacta em nada na formação dos garotos. São 3 meninos e uma menina. Não há nenhum tipo de diferenciação em relação a isso. Aliás, o fato de ser da orientação sexual sempre vai vir de gente que é heterossexual, porque senão a procriação não é possível, né? Então o fato dos pais serem heterossexuais não significa necessariamente que o filho vai seguir essa ou aquela orientação, né? Doutora, há quem reclame da burocracia, da dificuldade no Brasil para se adotar. É realmente muito rígido? Para quem está em casa e pretende adotar uma criança, o que fazer? O primeiro passo é se dirigir até a Vara da Infância e se habilitar. E Uberaba fica? Na Rua Floriano Peixoto, 66, no mesmo quarteirão do Shopping Urbano Salomão, na esquina anterior ao Shopping Urbano Salomão. O primeiro passo é comparecer à Vara da Infância e se habilitar. O processo de habilitação ele é relativamente simples, ele não é complicado. É necessária uma juntada de documentos, documentos relativos a certidões de antecedentes criminais, documentos pessoais, comprovante de residência, comprovante de renda, para a gente ter uma primeira avaliação. Pode ser solteiro? Pode ser solteiro, não tem problema nenhum, basta ser maior de 21 anos, não tem dificuldade nenhuma em relação a isso. A partir daí é feita uma análise psicossocial pela equipe do judiciário, com as psicólogas, com as assistentes sociais. Depois ele é encaminhado para um curso preparatório de adoção. Quanto tempo? O curso tem 8 encontros quinzenais, então ele acaba durando 4 meses, 5 meses, dependendo da disponibilidade. Ainda essa semana nós fizemos o fechamento de mais uma turma do curso de adoção. É sempre um momento ímpar, muito bacana, muito legal, de uma troca muito bacana, até porque eu também vivo essa experiência, assim como você, de ser pai adotivo. Então a gente vai falar um pouquinho lá com os candidatos sobre os aspectos jurídicos da adoção, para eles entenderem um pouco como funciona, para também desmistificar essa questão da burocracia. E aí depois, concluído o curso, essa habilitação vai para parecer do Ministério Público e depois para uma decisão judicial, e aí ele entra para a fila. São 2 filas, a fila aqui da comarca de Uberaba e a fila do Cadastro Nacional de Adoção, né? A nossa fila aqui de Uberaba, ela anda muito bem, como eu lhe falei, nós temos um cadastro extremamente qualificado. O próprio número que o senhor me colocou comprova isso, né? Inclusive por causa do curso. O curso já tem 6 anos, e depois que nós implantamos o curso, para você ter uma ideia, nós tivemos apenas um caso de devolução em adoção. O senhor pode falar o motivo alegado? Foi uma falta de preparo adequado dos pais. Eles, na verdade, tiveram uma idealização, o casal não estava coeso em relação à questão da adoção, era muito mais um projeto apenas de um dos cônjuges e o outro acabou embarcando pra agradar, ali. Né?
e isso era uma adoção já mais difícil, de crianças maiores, um grupo de 3 irmãos que já tinham sido rejeitados por uma outra família anteriormente, ou seja, uma adoção muito delicada. As chances de insucesso eram grandes, a gente preferiu investir na adoção por causa da convivência familiar, é um direito das crianças, mas a gente sabia que os riscos existiam. E os meninos estão amparados hoje em famílias ou em instituições? Não, eles estão institucionalizados. Ah, tem quantos anos? Mais ou menos, faixa etária? 7, 9 e 10, talvez. Aproximadamente isso. Doutor, o nosso tempo acabou, Marcelinho, vocês vão me ajudar aí na edição. Eu vou te colocar 2 pontos apenas que é importante. Eu queria que o senhor falasse rapidamente. Aborto sobre os 2 aspectos. Se os adolescentes, o senhor tem informações, né, naturalmente, como é que está essa questão da gravidez, pílula do dia seguinte, aborto em adolescentes e também a sua posição sobre o aborto. Bem, eu não tenho esses números quantificados, é uma questão do sistema de saúde, né? Mas eu acho que é uma questão que precisa ser discutida, precisa ser bem trabalhada, não só a questão do aborto, mas a questão da sexualidade na adolescência. A gente tem vivido essa erotização cada vez mais precoce dos nossos jovens, e isso, tratado de uma maneira irresponsável, vai gerar pais muito novos, despreparados, que não sabem cuidar crianças cuidando de crianças, né? Se você não recebeu referências positivas dos seus pais, você não tem para passar para os seus filhos, né? Violência contra menor, o maior inimigo continua dentro de casa, ou próximo da família? Continua, nos abusos sexuais, os índices de abuso intrafamiliar ainda continuam perto de 80%. E eles são o maior índice de violência contra menor ainda? Não são. É um índice expressivo. Nosso trabalho de combate à pedofilia, de combate ao abuso e exploração sexual tem surtido efeitos, a gente tem conseguido apurar muitos casos, o que significa que eles não estão ficando mais embaixo do tapete, mas ainda um caso que seja, ele é muito preocupante, porque ele causa traumas que são praticamente irreversíveis para a vida dessa criança, para a vida desse adolescente. Então a gente tem que tratar, ainda que se fosse um caso só, com extrema preocupação. Bullying? Bullying é uma situação sempre complicada, né? Antigamente as pessoas se zoavam na escola. Hoje eu era o toquinho de bater sola. Hoje é essa história de bullying que precisa ser muito bem discutida, precisa ser muito bem trabalhada, porque as pessoas também têm que ter tolerância à frustração, também têm que saber se posicionar diante das frustrações. Não é possível que qualquer situação, qualquer provocação, qualquer brincadeira seja encarada como bullying. As situações de bullying mesmo, as situações de perseguição, de stalking, em que isso se torna uma coisa que realmente prejudica o psicológico daquele garoto, precisam ser enfrentadas e precisam ser punidas, devidamente punidas. Internet sempre com supervisão e acompanhamento, é um território livre e os pais não podem deixar a coisa correr solta, porque é um território onde tem gente do bem, tem gente do mal. A internet não é boa nem ruim, bom e ruim é o mau uso que a gente faz dela. Rolezinho? Rolezinho, eu tenho uma posição firmada de que é um direito de expressão. A gente não pode tolher a juventude de perambular. Obviamente que aqueles adolescentes, aqueles jovens que pretendem fazer disso um meio para vilipendiar patrimônio, causar dano, praticar assalto. Infração, né? Aí não. Aí devem ser tratados realmente como adolescentes em conflito com a lei, vão ser tratados como infratores. Agora, as manifestações do diferente, a sociedade tem que se acostumar com elas. Não é porque eles dançam o passinho do romano e isso não é um baile de valsa que a gente está acostumado, que isso deixa de ser menos expressivo, que isso deixa de ser menos cultural, de que isso deixa de ser menos a expressão do que a juventude deseja. Álcool e drogas nesse universo infanto-juvenil? Cada vez mais preocupante, inclusive por aquiescência dos pais. Nossa maior dificuldade não é necessariamente com os estabelecimentos que fazem venda. Aliás, agora, há pouco tempo atrás, a venda de bebida alcoólica se tornou efetivamente crime. Já era por uma interpretação legislativa. Agora não há mais dúvida nenhuma. É efetivamente crime vender bebida alcoólica para pessoas menores de 18 anos. O grande problema são os pais que acabam estimulando, muitas vezes através do exemplo. Muitas vezes os pais não se dão conta da gravidade do exemplo que estão dando para os jovens. Tem pai que entrega a chave para o filho adolescente. Entrega a chave para o filho adolescente, molha a chupeta do filho na espuminha da cerveja. Você dorme. Né? E aí, quer dizer, você vai criando o hábito na criança, depois realmente fica muito difícil de tirar. Participação de menores e adolescentes, crianças? Adolescentes, vamos chamar assim, em festas pagas.
os pais têm que saber onde os filhos estão. Não há como, o Estado não tem como coibir tudo. Isso não é papel do Estado. O papel de saber onde o filho está é do pai e da mãe. Não adianta essa situação, vamos fazer o toque de recolher. O toque de recolher é para o filho passar a desobedecer a ordem do juiz ao invés da ordem do pai. A autonomia da família pode terceirizar a educação do filho. Última pergunta, a estrutura do juizado da vara da infância e especialmente da fiscalização. Bom, a gente ainda tem o nosso comissariado de menores que continua fazendo as fiscalizações em festa. Obviamente a gente não tem como saber tudo, não tem como antever tudo. Até porque Uberaba é uma cidade muito festeira, Efervescente, né? Uma cidade universitária, uma cidade que tem muitas festas, festas particulares, festas de 15 anos, né? Isso a gente não tem como saber de todas que acontecem. A gente tem como saber aquelas que pedem autorização lá para a prefeitura e que entram com os alvarás. Do que a gente fica sabendo, a gente manda fiscalizar, né? Mas o que a gente não fica sabendo, aí realmente não tem como. Agora, não adianta colocar isso no ombro do Estado. Não adianta colocar, meu filho bebeu porque o comissário de menores não foi lá. Não, seu filho bebeu porque ele está mal orientado. Porque não teve ninguém para falar, você não pode beber. Se você beber, você vai enfrentar inúmeros problemas de saúde, enfim. Isso não é adequado para a sua faixa etária. Isso é muito mais falta de orientação do que de repressão por parte do Estado. Já se justifica Uberaba uma segunda vara da infância? Eu acho que sim, eu penso que sim. Nós o senhor está com muito trabalho lá, certamente. Movimento para isso, eu acho que sim. Pelo que a gente vê, porque o nosso trabalho muitas vezes ele é fora do gabinete, como você disse. O trabalho de prevenção ele é muito mais eficaz do que a gente esperar os problemas explodirem e chegarem até nós. A gente trabalha num viés justamente de prevenção, de fortalecimento de uma rede de proteção. Eu acho que é absolutamente necessário e cabível uma segunda vara da infância, ou a divisão da nossa vara de infância em duas e também da promotoria. Até porque a Defensoria Pública já tem 2 defensores públicos trabalhando lá. Sem muitas delongas, a nossa despedida de hoje, até porque a gente extrapolou muito e também porque eu espero contar em breve mais uma vez com o promotor André Tuma aqui conosco. Doutor André, um abraço para o senhor. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Seu Direito volta na semana que vem. Eu te espero aqui.